Uma audiência virtual conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia e Transportes e Trânsito discutiu um decreto do Poder Executivo que regulamenta o uso das vias públicas por aplicativos de transporte. Participaram representantes de aplicativos e de associações de motoristas, além da secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio. O texto regulamenta artigos de uma lei federal de 2012 que autoriza os municípios a criarem regras para o transporte de passageiros por meio dos aplicativos ou plataformas de comunicação em rede. O decreto cria uma taxa de 1,5% sobre o faturamento mensal das empresas. Os recursos irão para o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável. Será criado um comitê que vai ficar responsável pelas mudanças de preços e para credenciamento, além de multas em caso de violação das regras. O comitê será composto pela Sete Rio, Procuradoria-Geral do Município, e Plan Rio e Secretaria Municipal de Ordem Pública. Ele coloca algumas diretrizes básicas para o uso do sistema viário urbano. A gente entende que os aplicativos fazem parte do sistema viário hoje em dia, são um ator importante e, desse modo, a CMTR tem obrigação de regular esse tipo de transporte junto com os outros modais. O tratamento é igual aos outros modais? Não é igual, é diferente, né? A gente pode ver pela todas as exigências sobre os ônibus, sobre os táxis, sobre o transporte público, é bem diferente do que a gente está tentando institucionalizar em relação aos aplicativos, mas a gente entende que é necessário sim ter uma regulação, é necessário sim ter um cadastro, tá? O que é muito diferente de qualquer restrição ou proibição da atividade. O representante da Câmara Brasileira de Economia Digital reconheceu a dificuldade de os municípios acompanharem a evolução das plataformas e argumentou que as regras para o funcionamento dos aplicativos já existem na lei e que a criação de uma taxa deveria vir acompanhada de uma contrapartida. Por exemplo, quando a gente fala em preços públicos, a gente já tem um entendimento bastante consolidado no sentido de que não tem natureza tributária. Preço público pressupõe uma contraprestação ou um serviço prestado pelo Estado. E isso não se confunde com fiscalização. O presidente da Associação de Motoristas Particulares Autônomos destacou a importância da participação dos profissionais na discussão sobre mobilidade. De acordo com ele, as mudanças não deveriam ser feitas por decreto. O que a gente vem vendo o tempo todo é tanto o legislativo, ou o executivo, ou a própria empresa, agindo sempre em causa própria de maneira famigerada. Ninguém ouve diretamente o motorista, essa é uma oportunidade muito rara, e ninguém vê o lado do cidadão motorista. O cidadão motorista é um consumidor. Quando toda essa discussão começou lá atrás, em 2016, no Rio de Janeiro tinham 60 mil motoristas. Hoje a gente fala em mais de 120 mil, 150 mil motoristas na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil 1,5 milhão. O vereador doutor Rogério Morim acredita que a medida deveria ter passado por discussões na Câmara do Rio e que o momento não é o ideal para criar mais encargos à atividade. Minha principal crítica é que uma medida tão séria, tão importante como essa, ainda que a secretária tenha exposto que ela basicamente se baseou na legislação, nos decretos federais e etc., e eu fico sempre muito receoso e um pouco incomodado de assuntos tão importantes como esse não passarem pela casa, pela Câmara dos Vereadores. Eu acredito que os representantes da cidade do Rio de Janeiro, nós, os vereadores, 51 vereadores eleitos, dentro da nossa diversidade, representando cada segmento da sociedade, precisávamos participar dessa discussão. O vereador Pedro Duarte, que é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, acredita que o momento não é o melhor para a entrada em vigor do texto e que a discussão, por envolver a criação de taxas, deveria passar pela Câmara do Rio. Qualquer novo imposto, qualquer nova taxa, tudo que onere a população, deveria passar pelo legislativo antes. Isso, se fosse ser aprovado, e ainda seria outro debate se valeria ou não, mas deveria certamente passar pelo Poder Legislativo, porque é a função originária, inclusive, do Poder Legislativo, poder legislar sobre tributos, se eles devem ou não recair sobre a população. Presidente da Comissão de Administração Pública, o vereador Jorge Felipe sugeriu a realização de outra audiência conjunta para discutir o projeto de lei complementar que estabelece regras mais duras para o funcionamento das plataformas no município. Penso apenas como observação
de que, embora o preço público tenha sido imposto aí a título pelo Poder Executivo, penso que essa questão deve ser objeto de lei, não deve ser apenas um ato restrito ao Poder Executivo, independente de questões, se é legal, se é ilegal, se é constitucional ou inconstitucional. Isso é questão que o Judiciário aferirá e se manifestará oportunamente. Os vereadores defenderam o maior controle da Prefeitura e também alertaram para a necessidade de proteção aos motoristas. Eu acho que a gente tem a oportunidade, na hora de discutir essa questão da regulação, de olhar para esses trabalhadores. Eu sei que você, como presidente da Comissão de Transporte, é muito sensível a isso. Um dia você foi na frente da Câmara Municipal, recebeu o pessoal que estava protestando contra o aumento do preço do combustível. Essa turma está sofrendo. A gente precisa, de fato, mexer nessa ferida. Nessa ferida, a gente precisa tomar um cuidado para, quando mexer, não sangrar mais ainda esses trabalhadores. De fato, esse custo, esse 1,5%, não pode ir para os trabalhadores. Eles não aguentam mais, já estão sendo massacrados há muito tempo. Por outro lado, nesse momento de desemprego, sim, a Uber cumpriu um papel social importante, né, do desemprego, que muitos trabalhadores conseguiram auferir renda, né, e levar para suas casas. A gente precisa ouvir mais e colocar um projeto de lei no decorrer desse processo para que tenha garantia e, fundamentalmente, mais condições de trabalho. Enquanto a reunião acontecia na internet, do lado de fora da Câmara, os motoristas protestavam. Eles acham que a medida traz custos e mais dificuldades de trabalho para mais de 120 mil profissionais só no município do Rio. Presidente da Comissão de Transportes, o vereador Alexandre Esquerdo conversou com alguns dos manifestantes. É importante essa manifestação, a gente vai estar acompanhando após a audiência, eu vou estar atendendo os líderes dessa manifestação para que, junto com o Poder Executivo, a gente possa encontrar um consenso para esses trabalhadores que estão passando uma dificuldade. É pertinente a questão deles aqui, muito relacionado à falta de informações. O porquê disso? Porque as próprias empresas de aplicativo não fornecem para a Secretaria Municipal de Transporte o cadastro, os dados desses profissionais. A secretária de Transportes e Trânsito fez um apelo para que haja mais transparência no diálogo entre empresas, profissionais e motoristas. A fala sobre aumentar custos e restrições aos motoristas, isso já foi falado exaustivamente por mim, de que não haverá nenhum tipo de restrição em relação ao número ou a que motorista de outros municípios não possa andar no Rio de Janeiro. Essas falas não podem ser repetidas, elas são extremamente assim, contrárias a tudo que eu tenho falado. Nunca saiu do município nenhuma previsão de nenhuma restrição de número ou a circulação ou de acordo com a origem desse motorista, tá? E a questão dos custos, eu acho que cabe às empresas endereçar isso para os seus motoristas.